Mais Forte Podcast começando, eu quero te dar as boas-vindas, dizer que meu coração se alegra de te receber aqui, meu coração se alegra de saber que você tem procurado conhecer mais a vontade de Deus, vivenciar aquilo que Ele tem para a sua vida, que nesse dia de hoje, cada palavra venha tocar o seu coração, que o próprio Espírito Santo de Deus testifique naquilo que você precisa mudar, naquilo que muitas vezes está obscurecido por nossos próprios achismos, mas que o Espírito Santo venha te conduzir com luz, com graça, com sabedoria, que você fique com a gente até o final para receber tudo aquilo que nós já preparamos para você, que o próprio Deus já preparou para esse momento. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite agora, se inscreva, deixa seu comentário, deixa sua sugestão, quem você gostaria de ver aqui conosco, de que forma o Mais Forte Podcast tem edificado a sua vida. Quero saber tudo. Eu gosto muito de conversar com vocês, porque todos os comentários aqui são lidos com tanto carinho. Nós somos muito gratos por cada vida que se achega até nós. E a nossa convidada de hoje é uma mulher linda de Deus, uma mamãe que tem transformado a vida de tantas mulheres através dos seus ensinamentos. Ela que é pastora, ela que vem ensinando tantas mães a edificarem suas famílias, a levarem as crianças no caminho que o Senhor tem para cada uma delas. Nós que temos visto, tanta perseguição com as nossas crianças nesse mundo, vamos ser edificados pelos seus ensinamentos. Uma mulher que tem buscado, sim, vivenciar aquilo que a palavra de Deus diz. Ela que está gravidinha, já é mamãe de um casal, mamãe já de mão cheia, mas agora está também com barriguinha cheia. Né? Tatiane Joslin, que também é uma escritora. Vamos mostrar já aqui as novidades para vocês. Que você seja muito bem-vinda aqui na nossa casa. Obrigada, é uma honra enorme estar aqui com vocês, né? Esse canal que tem abençoado tanta gente, tantas mulheres, homens também. Quando eu falei que eu estaria aqui, várias pessoas me falaram, né? Não, eu tenho sido muito edificada, abençoada. E eu tenho certeza que Deus está preparando algo especial para nós hoje. Amém. Você que tem falado com as mães e com as crianças com tanta graça, né? Com tanto amor e com tanta sabedoria, Tati. Como foi o seu início, assim, a sua infância? Você recebeu isso da sua família ou foi algo que Deus foi trazendo para você com a tua vivência? Como era a pequena Tati, né? Então, eu tive o privilégio, a honra, assim, de crescer em um ambiente abençoado. Meus pais já conheciam Jesus, na verdade, meus avós, né? Teve uma igreja que nasceu, a Igreja Renovada, lá de Arapongas, no interior do Paraná, nasceu na casa dos meus avós. Então, eu tenho esse privilégio de ter crescido num lar cristão, né? Isso é uma bênção para mim. Eu acho que isso me motiva muito, porque eu cresci em um ambiente abençoado, vendo meus pais cultivarem a leitura pela palavra, e eu sei o tanto que isso me guardou na adolescência, na juventude, em momentos desafiadores, onde talvez eu fui exposta a tantas coisas que a gente não quer que os nossos filhos entrem, se disponham a estar ali, e eu fui guardada porque na minha infância eu recebi um ensino correto, um ensino que me protegeu, que me guardou, né? Então, eu tenho esse privilégio de ter crescido num lar cristão, e depois também eu tive minha experiência com o Senhor, né? Que eu acho que mesmo que a gente cresça num lar cristão, a gente tem que ter a nossa própria experiência com Deus. Antes da sua experiência, Tati, você tinha curiosidade pelas coisas do mundo? Por mais que você tinha um exemplo dentro da sua casa, né? Você convivia com pessoas que não eram da igreja e algo, né, te chamava a atenção ou não? Isso sempre foi muito distante? Não, acho que sempre a gente tem uma curiosidade, a gente quer conhecer um pouquinho, mas sempre, mesmo que eu tivesse aquela curiosidade de estar numa festinha, de experimentar alguma coisinha aqui ou ali, sempre eu fui tão preenchida por Deus que logo eu percebia que aquilo não era para mim, sabe como? Em nenhum momento, assim, o mundo me encantou e me seduziu, conseguiu me seduzir. Mas é claro, já tive alguns momentos, assim, né, durante minha adolescência e tudo mais, onde eu tentei, né, dar
flertada, assim, né, com o mundo, mas momentos bem pontuais, assim, em nenhum momento eu acabei me envolvendo nisso, porque logo o Espírito Santo já trabalhava no meu coração, esse lugar não é para você, isso não combina com você, né, essa não é a sua identidade. Sim. Quando eu me mudei de cidade na minha adolescência, eu cresci numa cidade menorzinha, depois me mudei para uma cidade um pouco maior. Na primeira semana que eu estava, assim, isso era o 2º ano do ensino médio, eu tenho um irmão gêmeo. Na primeira semana de aula, a gente foi convidado para, depois da aula, assim, de tarde, aulas extras, a gente foi convidado para sair lanchar com o pessoal. E a gente sempre muito envolvido com Deus, muito, sempre ali, né, na linha. E eles levaram a gente pra gente lanchar. Eu achei que a gente ia numa lanchonete, e ali eles já tiraram o cigarro, já ofereceram bebida. Eu lembro que eu olhei pro meu irmão assim, a gente já, não, acho que a gente vai embora, a gente não quer isso. Então, assim, em nenhum momento a gente conseguiu, sabe, se envolver nisso, porque logo o Espírito Santo já mostrava pra nós que aquilo não era o nosso lugar, assim. Então, eu nunca me envolvi. Né, seus pais, eu creio, né, a diferença de conviver num lar cristão e de ter não aquilo como regra, mas algo que foi explicado. Você percebia isso, que teus pais tinham cuidado de explicar o porquê, quais eram as consequências, não só falar isso não é para você? Na verdade, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque vai mais do que apenas você incluir os seus filhos dentro de uma tradição, né? Eles sempre tiveram esse cuidado de nos conduzir para que nós tivéssemos a nossa própria experiência com Deus, né? Também, né? Isso. Então, não era algo assim, apenas aquela rotina e aquela tradição de que vocês precisam ir no culto domingo. Mas eles sempre tiveram esse cuidado de nos envolver em ambientes onde a gente tivesse a nossa própria experiência com Deus, né? Então, acho que foi isso que nos guardou. Sim. Sempre nos levando a ler a Bíblia, a ter o nosso tempo de devocional, de oração. Sim. Então, com certeza, assim, foi isso tudo que nos guardou, mais do que só você trazer uma religião dentro da sua casa, uma tradição, como uma cultura familiar, né? Sim. Mas algo que eles nos conduziram mesmo para que... Tanto é que eu, meu irmão, meus 2 irmãos, né? Tem uma irmã mais nova também. Nós hoje nós 3 servimos ao Senhor, sempre firmes, né? Sempre, claro que passamos por momentos difíceis, mas isso sempre nos guardou. Sim, sim. A tua experiência mais profunda, assim, que você acha que foi um divisor de águas na sua vida, foi quando? Então, tem algo que me marca muito, e você sabe que o meu livro se chama Criação Bíblia Compatível, que a gente fala muito sobre a Bíblia. E eu falo que muito tem muito dessa aqui, gente, já tá presentinho, ó, que linda. Dessa experiência que eu tive com Deus. Quando eu tinha 12 anos, tá aí o livro. Quando eu tinha 12 anos, meus pais me deram uma Bíblia de escrita, né? Assim, não Bíblia infantil mais. E eu lembro que quando eu peguei aquela Bíblia, eu falei, eu quero ler essa Bíblia inteira. Vai ser uma Bíblia que eu vou ler inteira. E o meu pai, ele era muito estudioso da Bíblia, muito organizado, e gostava de fazer as anotações, e tinha várias canetinhas marca-texto. Eu lembro que quando eu peguei a minha Bíblia, a primeira coisa que eu fiz foi lá pro escritório do meu pai, pegar as canetinhas dele, abrir a Bíblia dele e grifar na minha Bíblia os versículos que ele também tinha grifado. Porque para mim, uma Bíblia cheia de anotações grifadas era sinônimo de uma pessoa que estudava a Bíblia. Eu queria também ter uma Bíblia assim, né, colorida. E eu lembro que eu fiz isso. E aí eu comecei a ler aquela Bíblia. E eu comecei a ler e, de fato, o Espírito Santo foi falando muito comigo. E teve um dia, eu sentada na sala da minha casa, com 12 anos, sozinha, sentada na mesa, eu lendo Romanos. Deus falou muito comigo. Lendo Romanos ali, naquele texto que diz que através do pecado de um homem, através de um erro de um homem, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, mas através, né, da atitude de um único homem, a salvação também entrou no mundo. Naquele dia parece que o Espírito Santo tirou as escamas dos meus olhos, eu entendi sobre o plano de salvação para mim, sobre tudo aquilo que Deus tinha feito para mim. E quando eu vi, eu estava chorando, assim, diante da Bíblia. Eu tinha 12 anos, eu era muito nova. Mas eu tive uma experiência com Deus lendo a Bíblia em casa. Sim. Não foi num teatro, Sim. não foi com musiquinha, né, com nada, assim, diferente. Foi lendo a Bíblia. Sim. Então, acho que isso é uma coisa que sempre queimou dentro de mim, sabe? O poder que a Bíblia tem, sabe? Por si só, sem nada, assim, de místico, colorido.
eu sou pastora de crianças, então eu prezo por um bom visual, né, pela excelência, mas eu sei que a palavra ela é poderosa, né? Porque a excelência, o colorido, luzes, isso o mundo também tem, né? Sim. A Disney tem, a gente não Só precisa... isso, sem a palavra é vazio, da mesma inútil. forma. Agora, o que faz a diferença é a unção que a palavra carrega. Aquele dia eu tive uma experiência mesmo com Deus, que eu nunca mais me esqueci, assim. Todas as vezes que eu vou ler Romanos, eu me lembro dessa experiência que eu tive com Deus. O que mudou, Tati, a partir dali? Você se comprometeu mais com o Senhor? Você falou, agora eu vou ler todo dia. O que mudou dentro de você? Então, eu acho que eu já conhecia sobre esse Deus, eu já conhecia sobre Jesus, eu já sabia que Jesus tinha morrido por mim, que é algo que a gente ensina as crianças desde sempre. Eu sempre falo para as mães, não espere o seu filho ter toda a compreensão, todo o entendimento, para então você falar para ele sobre o plano de salvação, sobre Jesus. Mas foi um dia onde eu tive revelação, sabe? Quando o Espírito Santo traz aquela verdade no seu coração e agora eu entendo. Então tudo começou a fazer mais sentido, assim, né? E eu acredito que ali eu tive minha experiência real de novo nascimento. Então depois que a Bíblia diz que quando você ainda não tem o Espírito, você não entende as coisas espirituais, né? Então a partir daquele momento eu nasci de novo e eu comecei a compreender as coisas espirituais, porque agora o Espírito habitava em mim, né? Sim. Então, você chegou a fazer a oração de entrega e tal, ou não? Nem precisou? Eu já tinha feito muitas vezes. Mas aquele dia foi o dia que eu entendi o que eu estava orando. Né? Como assim Jesus morreu por mim? Aquele dia eu entendi. E então, assim, eu continuei minha vida, eu já ia na escola dominical de manhã, minha igreja tinha escola dominical, tinha culto à noite, continuei minha vida, mas agora eu tinha revelação, então eu entendi o tamanho, a plenitude do amor de Deus por mim, sabe? A partir daí, você começou a desejar ser usada por Deus, você compreendendo o plano de salvação e sabendo que nós fazemos parte desse plano para salvar outras vidas, isso já queimava também no seu coração? Você sabe que a nossa igreja, lá em Arapongas, era uma igreja muito missionária, assim, que era a igreja presbiteriana do Brasil, ela apoiava muitos missionários. E meus pais sempre cultivavam, assim, no nosso coração o amor pelos missionários. Então, a gente escrevia cartinhas para alguns missionários de Moçambique. Quando eles vinham para o Brasil, meus pais sempre faziam questão de fazer um jantar em casa, convidá-los para estar conosco. Eu fazia parte dos King's Kids, que era um braço da Jocum, que fazia parte... ele é um trabalho especial com adolescentes e com crianças, que traz teatro, música, para que as pessoas recebam a Jesus dessa forma, né? Em praças, ruas, faz esse trabalho evangelístico. E eu já estava muito envolvida nisso. Então eu já cultivava um desejo de ser um instrumento de Deus, assim. Mas naquele dia eu tive uma revelação mesmo sobre o potencial disso. Peraí, então realmente as pessoas precisam conhecer esse Jesus que eu estou conhecendo agora. Elas precisam entender que, de fato, através de um pecado, o pecado entrou no mundo, de um erro de um homem, o pecado entrou no mundo. Mas agora, através de uma atitude, Jesus se entregando, eu tenho salvação, Ele vai me redimir de todo o pecado. Aí a minha urgência, ela aumentou, né? Eu queria contar para todo mundo, porque essa urgência aumentou. Mas como é interessante, né? A gente vai, na medida que a gente vai lendo a Bíblia, é por isso que a Bíblia até, ela compara a sua própria palavra com a água, né? Porque na medida que você vai lendo a Bíblia, a água vai ficando mais limpa, você vai tendo mais clareza, sua visão vai ficando mais clara, né? Com certeza o nível de revelação que eu tenho hoje é muito maior do que eu tive aquele dia, né? Mas eu já cultivava um desejo de ser um instrumento de Deus, assim. E você já sabia como você seria usada? Ou não, ainda não? Não. Você já tinha vontade, por exemplo, de estar mais próxima das crianças ou ainda não? Sabe que não? Eu não tinha, eu não sabia como. Na verdade, eu nunca pensei no futuro eu ser uma pastora, uma esposa de pastor, uma missionária. Mas eu queria ser usado por Deus onde eu estivesse. Independente do lugar onde eu estivesse, do lugar que o Senhor me levasse, eu queria ser um instrumento de Deus, assim. Sim. Você, hoje em dia, né, como mãe, como esposa, como que o Senhor foi direcionando você para o matrimônio? Assim, você
você esperou para encontrar a pessoa, né, para ser encontrada, né, você foi criada para ter, né, um relacionamento em santidade até o casamento. Sim, como foi a tua história até o altar? Então, eu também tive o privilégio, né, de encontrar o Daniel. Até ontem, a gente fez 18 anos de namoro. E graças a Deus, né, o Senhor nos guardou e a gente se conheceu cedo ainda, mas nós nos casamos e sempre, assim, eu sempre orei para que eu encontrasse um homem de Deus, assim, né? Eu queria um menino de Deus que amasse mais a Deus do que eu amava e amasse mais a Deus do que a mim, principalmente, né? E eu sabia que a resposta certa é que quando eu me relacionasse com alguém, eu tinha que estar mais próximo de Jesus. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Quando eu me relacionar com alguém e essa pessoa me puxar para estar mais perto de Deus, para estar mais envolvido, então é um sinal de Deus para mim de que Ele está me conectando com a pessoa certa. A gente tem que se fortalecer nesse relacionamento, né? Sim. E foi exatamente assim. Quando eu me mudei para Ponta Grossa, onde nós estamos agora, eu comecei a ir, tinha umas reuniões de célula nas casas. Você se mudou com a sua família? Com a minha família, com 16 anos, E eu comecei a ir numa reunião de célula da irmã dele e meu irmão na reunião de célula dele. Então, eles já foram, assim, a família, né, do meu marido, na época, a gente só se conhecia, mas já foi, assim, crucial para que a gente se envolvesse com a igreja, que a gente se envolvesse na cidade, naquela adaptação. Então, desde ali, assim, a gente eles já foram muito importantes, assim, para nós, né? E depois começou a amizade e a gente sentiu de Deus, assim, no dia que a gente começou a namorar, eu tinha certeza que eu ia casar com ele. Já? Tinha certeza, assim, convicção. A gente Você já tinha fazia orado. planos desde o namoro? Tipo, a gente vai começar a se conhecer, mas nosso plano é casar. E pronto. Sempre. A gente começou namorando já com esse alvo dele terminar a faculdade. Eu fiz faculdade de odontologia. Então, eu estava no 4º ano, a gente já se casou, né? Ele tinha mais um ano ainda, mas ele já tinha, quando ele terminou, ele fazia engenharia civil. Quando ele terminou, a gente já casou. Mas assim, o Senhor sempre nos guardou, assim. Foi uma bênção, assim, o nosso namoro e o nosso casamento. O meu casamento é um presente de Deus, assim, para mim. Amém. O que foi mais desafiador nesse começo da adaptação? Da adaptação da cidade? Não, da adaptação do casamento em si. Porque queira ou não queira, por mais que sendo de Deus, são duas personalidades diferentes. Não, o com convívio, certeza. Né? Eu acho que essa questão das culturas diferentes, culturas familiares, é uma coisa que, com certeza, não importa quanto tempo você conhece a pessoa, né? Sim. Quanto tempo você conhece, o tanto que você já se conhece, existem pequenos detalhes que a gente nunca imagina que a pessoa da outra família faz de forma diferente, que vai nos incomodar tanto, né? Então, eu acho que são essas pequenas questões, assim, né? E desafios. Eu ainda fazia faculdade, então a gente tinha os desafios também financeiros, né? No começo do casamento. E sempre assim, o Senhor nos supriu, nos sustentou. Eu vendia bombom na faculdade, semijoia, aí me virando. Ele já trabalhava na igreja. Você já estava marchando, né? A gente estava falando aqui antes sobre marchar, você não estava esperando as coisas caírem do céu, você estava sempre a gente já começou a fazer alguma coisa, né? Mas eu acho que o desafio no começo é essa adaptação mesmo, de que para um é muito lógico e óbvio que eu tenho que fazer assim, mas o outro tem certeza que tem que fazer assado. Administrar as expectativas, né? Porque cada um tem uma expectativa, espera que o outro vai fazer de um jeito. Exatamente, E é exatamente isso. E eu acho que depois que vem os filhos, aí isso às vezes até acentua, que tem... Porque eu fui criado de um jeito, ele foi criado de outro, mesmo que tenham sido pais cristãos também, mas tem pequenos detalhes que a gente fazia diferente. Sim. E daí, na hora que os filhos nascem, a gente descobre mais um pouquinho de coisas que a gente pensa diferente, que a gente não tá bem alinhado. Vamos alinhar de novo, né, as expectativas. Mas acho que é mais essa adaptação, assim mesmo, no começo, né? Você já tinha um plano de logo em seguida ter filhos? Como que foi o preparo para maternidade, paternidade? Como eu me casei muito novinha, tinha 21 anos, então a gente queria esperar um pouquinho mesmo. Mas quando eu decidi engravidar, eu ainda demorei mais uns 2 anos. Fiz tratamento, né? Foi um período ali de muito choro, busca de Deus, assim. Você chegou a pensar que a maternidade não era para você quando começou a ter as dificuldades? Acho que assim, por relances, assim, eu pensava assim, será que
não vai acontecer comigo, vai acontecer com todo mundo, e não vai acontecer comigo. Mas eu sempre renovava minha mente, assim, né? Eu tinha aquele texto da Bíblia que diz que Deus faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, né? Habite em tendas e seja alegre mãe de filhos. Sempre vinha à minha mente, eu lembro que eu escrevi, coloquei na minha casa inteira e eu ficava lendo e declarando aquele texto, renovando a minha mente. Então eu sempre acreditei, assim, que Deus tinha isso pra mim, né? Mas a gente esperou um pouquinho. No começo do casamento, eu ficava até assim... Ai, meu Deus, não posso engravidar de jeito nenhum, né? Mas depois aí eu comecei a desejar, e eu falo que esses 2 anos de tratamento, tentativa, foi até um tempo especial onde Deus foi gerando o desejo no meu coração, e aí eu vi que eu queria muito ser mãe. Sim. Tanto é que agora, o Dia das Mães, meu Deus, eu sempre na escola eu me debulho de chorar, porque eu sempre me lembro dessa época que eu chorava tanto querendo ser mãe, eu ainda não engravidava. Sempre é muito emocionante para mim lembrar desse processo. Sim. Você falou que fez tratamento, né? Tem muitas mães cristãs que acham, que entendem que isso é errado. Que se é de Deus, Deus vai fazer acontecer de forma natural, isso não precisa ir atrás. Como que você entende, né, o agir de Deus também através da medicina? Sim, né? Sim. Eu acho que depende muito do tipo de tratamento, né, do que você vai fazer. Mas às vezes são questões de pequenos ajustes, de hormônio, regulação, às vezes da alimentação, né, que a gente pode muito bem receber essa instrução, que Deus usa a vida dos médicos, né, para nos abençoar. E no meu caso foi também algo tão simples, assim, tão pequeno, uma questão hormonal também. E já quando a gente descobriu, a gente demorou para descobrir. Então esse que foi o problema. Sim. Depois que a gente descobriu o problema, foi rapidinho, a gente já tratou, já engravidei no outro mês. Mas eu acho que é uma bênção, né? A gente tem que se cuidar, a mulher precisa se cuidar como um todo, né? Contar com isso. Com certeza Deus, ele nos abençoa através de médicos, né? Da medicina. Eu acho que a gente tem que buscar mesmo, né? A tua gestação foi tranquila? Foi. Tua gravidez, as o 3, parto? Foi, graças a Deus. A Giovana, minha primeira, ela estava sentadinha, então não consegui fazer o parto normal. Mas foi uma cesárea super tranquila. O Noah já encaixou, e o Noah, ele nasceu no primeiro dia de lockdown. Primeiro domingo que teve culto online. Olha só. Tudo fechado. Com 37 semanas, ele adiantou, nasceu de parto normal, o Noah. Então, tive uma cesárea e um parto normal. Agora, a Lisa vai desempatar. Vamos ver se eu vou conseguir a cesárea ou o parto normal, né? Mas sempre tive uma gravidez tranquila, sempre um pouquinho de enjoo, na gravidez inteira. Não só no comecinho, mas assim, no geral, tudo tranquilo. A diferença do nascimento mesmo, dos primeiros meses de vida, de né, da sua filha, que veio no momento em que o país não estava em lockdown, não estava na pandemia, e ele, que veio no momento da pandemia, o que você percebeu de diferença? Você ficou mais tranquila porque já ninguém está saindo, agora eu vou ter mais tempo para cuidar dele? Ou você sentiu alguma angústia de não poder estar totalmente livre, preocupado com a doença? Eu acho que foi uma mistura de emoções, né? Porque, primeiro que um pouquinho antes dele nascer, já tinha muita gente falando que seria um tempo terrível, aquela antecipação. Que era perigoso até ter filhos, a pessoa engravidar. Que o hospital vai ficar lotado, vai ser aquele auge, né, de superlotação, os leitos. Eu ficava, meu Deus, né, será que vai ter lugar para eu né, poder ter o Noah? Então, assim, aquela mistura de emoções. Depois que ele nasceu, claro que ele estando em casa, o Daniel comigo em casa, tudo isso foi bom, mas também eu não tinha uma ajuda, não tinha meus pais ali comigo o tempo todo, né, a diarista não vinha também mais, acabou, né, não tinha todo aquele suporte. E eu acho que o maior problema foi o medo, né? O medo do vírus, o medo de todas aquelas notícias. E eu com um bebezinho pequeno, que a gente já tem medo dele pegar uma gripe, né? Sim. Agora um vírus que a gente não conhecia, não sabia. Tanto é que ele pegou Covid com 5 meses, o Noah. Ele foi uma das primeiras... Ele foi uma das primeiras crianças da cidade a pegar Covid. E a médica nem sabia como tratar. Ela falou, Tati, a gente tem que acompanhar. Eu não sei. No Noah, ele não teve nenhum sintoma respiratório. Ele teve sintoma, assim, uma diarreazinha com um pouquinho de sangue, febre, e ele desencadeou
a PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, por causa do Covid. Então, misturou tudo, assim, né? Então, assim, naqueles primeiros dias, com certeza foi muito diferente da Giovana, que era outro momento, né? Sim. Acho que toda mãe passou por isso, tanto os bebês que nasceram ali passou por esse medo, mas também as mães que já tinham as crianças, né? Porque a gente sempre preza pela saúde deles, né? Sim. Então, ainda mais com um bebezinho recém-nascido. Só que foi aí que eu comecei a trabalhar mais intencionalmente com mães também, porque as crianças começaram a ficar em casa, né? E as mães começaram a se ver ali desesperadas, porque precisavam educar os filhos, não tinham mais a escola, não tinha mais a babá. E foi nesse tempo que o meu Ministério com Mães nasceu. Você não tinha antes nada com as crianças? Eu trabalhava com crianças já era pastora de crianças, mas eu compartilhava nas redes sociais algumas coisas que eu já estava estudando com a experiência da minha primeira filha. E o pessoal sempre falava, você tem que escrever mais sobre isso, você tem que dar algum curso sobre isso, porque eu gostava de estudar sobre o comportamento infantil. Mas quando entrou na pandemia, aí eu comecei a receber pedido de socorro, assim, por favor. Quais eram as maiores queixas? A birra, teimosia, desobediência, o terrible two, né, que é a adolescência do bebê, ali nos 2 anos. Eu acho que o ranking, assim, número 1, eu acho que é essa fase dos 2 anos. Porque é a fase que tem uma mudança muito abrupta do comportamento da criança, né? Ela é um docinho, um anjinho, de um dia pro outro ela começa a querer mandar na casa. Ter vontades, né? Ter vontade, já não aceita, não. E aí as mães começam a ficar desesperadas. Mas eu recebia de tudo, assim, crianças que não respeitavam, que não tinham rotina, a rotina ela ficou totalmente desestruturada, então os pais não conviviam com as crianças. Você acha que foi um período também que as crianças foram mais expostas e entregues às telas? Muito. E isso acabou também gerando a consequência? Com certeza, porque a criança que ela tem mais tempo de exposição a telas, ela se torna muito mais agressiva. Então, o que acontece? Porque ela tá mais agressiva, as crianças, os pais deixam elas mais com as telas. Então começa, um ciclo. Uma bola de neve. Porque agora, se eu tirar, ela vai ficar brava. Então eu vou deixar ela mais. Mas quanto mais tempo ela fica, mais agressiva ela se torna. Aí começa, né? Por isso que eu sempre falo, faça um detox, combina com a criança, depois um tempo para você voltar e já pré-estabelecido. A gente vai voltar meia horinha por dia. Mas fica um tempo sem, para que ela possa regular, senão ela sempre vai estar nessa agressividade. E você não vai perder o controle, né? E com certeza, nossa, as crianças passavam um dia inteiro na frente do tablet, celular. Muitas crianças foram expostas à pornografia, né? Tantas coisas. Porque foi um período onde os pais, eles não conseguiam, né? Dar conta de tudo. Não conseguiam dar conta de tudo, E não, o que você falou, não é nem só o tempo, é o conteúdo que ele está consumindo também. Exato. A maioria dos pais, né, hoje em dia, elas dão, por mais que deixar vai ficar meia hora, mas às vezes nem está prestando atenção o que a pessoa está vendo. Né? É um problema duplo da tela, porque a tela por si só, ela já é prejudicial. Ela causa uma dependência da criança, mesmo que o conteúdo seja super adequado, causa uma dependência, exposição de telas. Agora, o problema é quando tem a exposição das telas, mais um conteúdo inapropriado. Ou seja, a criança está se alimentando de lixo, superestimulação. Às vezes tem desenhos que até assim, não são maldosos, mas são muito, muito, muito colorido, muito agitado. Sim, tem uns que só a musiquinha de fundo, às vezes... Já agita a criança. Exato, e muda muitas cenas. E a criança, ela não foi gerada para estar exposta a esse ambiente, né? O ambiente mais saudável para a criança é o ambiente da família. Por isso que a criança gosta de brincar de panela, com o potinho, com a caixa, porque isso estimula as crianças pequenas ali, a ser curiosas, a descobrirem. Agora, quando ela está na frente da TV, ela está sendo passiva, ela não está criando nada, né? Então, ela fica muito confortável e tranquila. Então, o cérebro dela para de trabalhar. Então, tem que cuidar tanto do conteúdo mesmo, do que a criança está recebendo, porque a gente sabe que um vídeo vai puxando o outro, a gente vai perder o controle daquilo. Entra uma propaganda. Exato, uma música, algo que a gente não quer que a criança tenha acesso, mas também o próprio estímulo ali, a exposição da tela por si só já é prejudicial, né? E, na tua opinião, o ideal seria cortar a tela? Seria melhor nem dar? Até que idade? Ou existe, não, para algum ponto é bom... depende da idade. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que até os 2 anos
o ideal é 0 telas. Uhum. E eu acredito que seja mesmo, né? 0 telas. Mas assim, uma coisa é você dar um tablet na mão da criança para ela assistir o que ela quiser. É até ruim para a visão dela. Ela fica ali olhando muito perto e ela tem acesso ao que ela quiser. Outra coisa é você sentar com ela para assistir um filme, né? Uma vez por semana, 15 minutinhos, você assiste um desenho no sofá da TV, né? Então, acho que tem que ter a sabedoria e discernir isso, assim, né? Mas a gente tem que sempre dosar. Quanto mais velha a criança, mais tempo ela pode ser exposta. Mas até que ponto eu quero que meu filho passe 2, 3 horas na frente da TV, né? Acho que tem que ir dosando o que é melhor e mais adequado para eles, né? E o ambiente familiar, Tati, assim, a questão da convivência mesmo dos pais, a importância disso, do que eles estão, né, mostrando e trazendo como exemplo para os filhos, né, de todas as idades, na realidade. Isso é importantíssimo, né? Porque a criança, ela usa os seus pais como um filtro, uma lente daquilo que ele vai ver o mundo, da forma como ele vai ver o mundo. Então, como assim? Sempre quando, por exemplo, uma criança ela tem uma ameaça, ela se sente ameaçada, então, ela está aqui nessa sala com a gente, ela escuta um barulho, caiu alguma coisa. Primeira coisa que o meu filho vai fazer é olhar para mim. Então, ele sempre tem esse apego como um filtro que vai mostrar para ele se ele tem que se apavorar ou se tá tudo bem, né? Eu reparei isso essa semana, você sabe, eu vou dar um exemplo prático disso, porque eu mesmo, eu estava carregando um negócio de mármore e caiu direto no meu pé. E eu senti uma dor, e eu segurei ali. E até porque eu não sou de fazer escândalo, nada, eu segurei a pessoa que estava comigo, uma outra amiga, ela falou, vai, grita de uma vez, grita. Eu falei, não vou gritar, eu segurei, porque meu filho estava perto e eu sei que se eu demonstrasse um desespero, um grito, ai meu Deus, ele ia se desesperar de uma maneira, ia multiplicar o medinho dele. Falou, minha mãe está morrendo por causa de uma pedra no pé. Né? Então, como eles percebem, como vai ser a nossa reação? Exatamente isso que você falou. Exato. A criança ela vai enxergar o mundo sempre com esse filtro desses relacionamentos mais próximos que geram segurança nela. Então, a criança pequena, principalmente da primeira infância, ali até os 5, 6 anos, ela precisa de segurança e desse apego com esse cuidador, né, mais próximo. O que ela mais precisa, a criança pequenininha de 2, 3 anos, não precisa de super estímulos e brinquedos coloridos e barulhentos, ela precisa de amor, de relacionamento. Segurança ali. Segurança, ela precisa de se relacionar. E sempre a criança ela vai aprender através dos relacionamentos. Então, ela não aprende só com um videozinho ou com um livrinho, ela aprende através dos relacionamentos. Sim. Como nós falamos, tudo tem que fazer sentido para ela, né? E as coisas vão fazendo sentido na medida que elas vão se relacionando com a gente, né? Então, o ambiente familiar é o ambiente mais adequado para a criança se desenvolver e aprender. Tudo. Tanto coisas pequenas, quanto a gerir as suas próprias emoções, a saber lidar com as pessoas, como o papai vai tratar a mamãe, como que ele trata o vizinho, como que eu me porto na mesa, como que é adequado eu agir em determinada situação, como que eu lido com o meu nervosismo, que a gente sabe que tem os neurônios espelhos, que a criança, ela tá olhando para você, exatamente isso, ela tá olhando para você, e se toda vez que você tá nervosa, você grita, você tá passando recado para ela. Então, quando eu estiver nervosa, eu vou gritar. É porque eu tô aprendendo com a minha mãe que é assim que a gente faz. Então, às vezes a gente quer que a criança reaja respirando fundo e na hora das emoções à flor da pele, mas ela nunca vê você fazendo isso, né? Então é até legal você ser intencional, às vezes, no momento que você tá mais nervosa, falar, mamãe tem que respirar, tem que se acalmar, daqui a pouco a gente conversa, porque tudo isso vai trazendo um ensino para ela, ela vai aprender também a agir conforme ela tá vendo você agir, né? Sim. Mas o ambiente familiar é um ambiente preparado por Deus para educar as crianças, com certeza. E quando, Tati, eu sei que não é o seu caso, mas como você acompanha muitas mães, quando a mulher tem uma opinião, um jeito completamente oposto, né, do esposo ali, do marido, como chegar a um consenso para que haja uma unidade ali nessa educação dessa criança, que às vezes fica num fogo cruzado ali? Esse é um desafio enorme. E a gente sempre fala que esse é o tipo de coisa que precisa ser conversado longe das crianças e não no momento
do desespero, no momento da bronca ali. Da crise ali, Da crise. Porque a gente só lembra de conversar com o nosso cônjuge sobre aquilo na hora que a gente tá ali no momento difícil que a gente tem que resolver. E não dá, porque os dois estão à flor da pele, um quer resolver do jeito, o outro acha errado, aí um vai tirar a autoridade do outro, não funciona. Então, a gente tem que aprender a conversar sobre essas coisas em momentos onde a gente não tá na crise, onde tá tudo bem, tranquilo, eu tô tranquila, meu marido tá tranquilo, a gente vai conversar sobre isso. Mas a gente tem que conversar. A gente tem que entrar em acordo e se comunicar. Então, esses dias aconteceu algo interessante lá em casa, que eu falo, nossa, eu vou ter que falar isso para as minhas alunas, né? Que acontece? A Giovana, ela teve um dia que ela estava nervosa, a Giovana é minha filha mais velha, né? Ela tem 7 anos. Ela estava nervosa e ela gritou. Ela gritou porque ela estava nervosa. Eu falei, filha, você nunca grita comigo, nunca. E eu sempre ensino, olha, quando você fala para a criança não fazer algo, ensine ela então o que ela tem que fazer. Porque é fácil só falar para ela não fazer, não faça isso, não faça isso. Tá, mas então eu vou fazer o quê? Porque ela tem que, de alguma forma, mostrar que ela não tá gostando, saber lidar com aquelas emoções e tudo mais. Tem tipo, criança que é mais tranquila. Se não tranquila. é assim, de que forma que eu vou me manifestar, então. Porque tem criança que é tranquila, que você fala não e tá tudo bem. Tem criança que tem que expor a sua insatisfação. E eu falei, filha, quando você estiver nervosa, nunca, jamais você grita com a mamãe. Você tá nervosa, você tem que expor o seu nervosismo, então você vai pisar no chão bem forte, mas você não vai gritar comigo. E daqui a pouco, outro dia, aí aconteceu uma situação, acho que uns 2 dias depois aconteceu uma situação, e com o Daniel, com o meu marido. E quando ele falou com ela ficou brava, ela lembrou disso e ela começou a bater o pé no chão. E ele não estava entendendo nada. E ele falou, você nunca bate o pé no chão assim. Falou, tô doida. Que eu faço o quê, então? Sério. Ele falou, Giovana, você nunca bate o pé assim pra mim. Nunca. E eu escutei da cozinha, eu fui lá interceder pela menina. Falei, Daniel, fui eu que falei pra ela fazer isso. Ele, não, na minha casa. É aquilo que a gente estava falando, né, das culturas diferentes. Ele, não, na minha casa era inadmissível. Eu nunca podia bater o pé, sair marchando assim com meus pais. Nunca. Eu falei, mas eu falei pra ela fazer isso. Que é melhor que gritar, tipo assim. E ela falou pra mim, e ela falava pra ele, mas é a mamãe que me ensinou. E eu falei, gente, olha como a gente tem que ajustar as coisas. Até os detalhes, assim, né? Não, daí eu falei pra ela, falei, não, filha, é verdade, eu vou falar com o papai, daí depois nós conversamos. Ele falou, não, comigo não dá essa história de bater pé, não quer. Qual foi a opção que vocês decidiram pra ela fazer, tadinha? Então, que ela não pode bater o pé e gritar. Vai respirar fundo, você vai pegar uma almofada, mas você não vai bater o papai não quer que você bata no chão, então vamos aprender. Então, é um desafio. Educar filhos não é uma ciência exata. Por isso que é importante a presença. Exato. Tem gente que fala só do tempo de qualidade, mas às vezes esse tempo está ficando tão escasso que não dá tempo das pessoas terem tantas percepções. Exato. Não é só o tempo de qualidade, mas tem que ter um tempo mínimo, gente. Tempo de qualidade só é bom quando você tem tempo. Porque tempo de qualidade 5 minutos? Isso não é tempo existe. de qualidade. Tem gente que fala, preferível, eu só tenho... Né? E como essa mulher, na sua opinião, né, que tem tantos afazeres, que está tomando para si tantas atividades, e como ela vai conseguir administrar, né, essa maternidade e com tanta coisa que ela tem assumido? Você acha que é preciso olhar e realmente tirar um pouco o pé do outro lado? Qual seria a solução para essa mulher que se encontra nesse desespero? Tipo, meu tempo de qualidade não é tempo, é 10 minutos, estou terceirizando tudo, só que ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, eu não tenho como me sustentar. Sim. É uma situação muito desafiadora, mas eu acho que a gente precisa aprender a priorizar o que é importante, né? Então, é claro que eu não posso chegar e falar, mamãe, sai do trabalho, vai cuidar dos seus filhos, eles precisam de você. Mas eu acho que a gente tem que buscar a sabedoria de Deus e direção, favor de Deus mesmo, para que a gente possa ponderar, para que a gente possa, pelo menos, diminuir a nossa carga dentro do trabalho, né, a carga horária no trabalho, ter um pouquinho mais tempo em casa. Quem sabe de manhã eu estou em casa, à tarde eu trabalho, ou vou tentar achar alguma coisa que eu consiga chegar mais cedo, porque é muito ruim mesmo. Aonde está a sua prioridade, aí vai estar o seu tempo. É buscar uma alternativa e não se acomodar com é assim que eu trabalho, é o meu jeito. Porque senão eu não vou sustentar a casa, eu preciso. Eu acho que tudo depende daquilo que você estabelece no seu coração, sabe? Eu creio que Deus é fiel para sustentar você, sua casa, sua família. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe falando, olha, eu não tenho tempo com meu marido, não consigo ter tempo com os meus filhos, mas eu também preciso trabalhar. Eu fiquei pensando até que ponto você precisa desse dinheiro se você não consegue viver. Com ninguém.
né? Então, assim, você está vivendo uma vida muito pobre com esse dinheiro, né? Então, às vezes você ganha um pouquinho menos, mas você tem mais tempo para viver, para ter tempo com aquilo que realmente é precioso para você, que tem valor para você, porque senão você está só acumulando tesouro aqui na terra, mas daqui a pouco você vai, não tem nada aqui, não deixou um legado, não construiu nada, não conseguiu marcar o coração do seu filho, transmitir nenhum valor. É muito ruim isso, né? E eu acho que tem coisas que a gente pode priorizar. Aliás, a gente pode terceirizar. Tem coisas que a gente pode terceirizar. A cozinha, embora eu goste muito de cozinhar, mas eu consigo terceirizar. Um serviço de casa, um trabalho, várias coisas. Mas tem coisas que até a mulher de Provérbios 31 delegava muitas coisas. Mas tem um lugar que é nosso. Ninguém consegue ser mãe no meu lugar, né? Outras pessoas podem amar os meus filhos, ajudar ali com as demandas, né, dos meus filhos, mas só eu vou conseguir ser mãe. Sim. Você olhando assim, convivendo, né, com tantas crianças e observando, e a gente percebendo que a Bíblia fala que nós devemos ser como crianças, né, para podermos entrar no reino de Deus. O que você enxerga das maiores qualidades daquilo que a gente pode aprender com elas? Eu acho que a criança, ela tem uma fé simples. Então, eu acho que isso é fantástico, porque se você fala para a criança que ela é amada de Deus, que Jesus morreu por ela, ela acredita. Amém. Então, Jesus morreu por mim. Às vezes a gente acha até que mas como que meu filho vai entender? Como que a criança vai entender que Jesus morreu na cruz por ela? As crianças, elas não precisam saber de todos os detalhes. Ela tem uma fé simples. E às vezes a gente quer saber de todos os detalhes, né? E a gente deveria apenas crer naquilo que Deus falou. Claro que Deus, ele não tem problema com questionamentos, com você querer entender um pouquinho mais, ter revelação. Mas eu acho que a criança, ela consegue acreditar de forma muito mais direta e simples, assim. Isso sempre me constrange. E ela acredita mesmo. Se você ensina para ela que Deus é bom, ela vai entender que Deus é bom. Em todo o tempo ela vai se lembrar disso. E elas são muito aptas também a guardar no coração delas aquilo que fez sentido para elas, né? Memorizar versículos, histórias. É impressionante, né? Como elas aprendem. Nossa. Mas eu acho que essa questão da fé simples da criança é algo que sempre me traz muito impacto, assim. O que você fala, ela recebe como verdade. Por isso que os pais deveriam falar o quanto antes do amor de Deus para os seus filhos. Sim. Porque o que ela recebeu primeiro vai ser um pano de fundo ali que vai marcar o seu coração para ela receber todas as outras verdades depois, ou mentiras. Sim. E aí ela vai saber, não, mas isso não é o que eu recebi em casa, não é o que eu aprendi. Eu aprendi algo diferente disso, né? Então ela vai se questionar também. E os pais, Tati, o que você percebe quais as maiores dificuldades que eles enfrentam hoje? Eu acho que hoje uma dificuldade dos pais é que eles querem fazer as crianças felizes a qualquer custo. Então, eu quero dar tudo porque eu quero que meu filho seja feliz. E, na verdade, você está destruindo a vida dele. Se você não permite uma frustração, você quer dar tudo de mão beijada para as crianças porque eu não tive isso na minha infância, então eu quero dar tudo, vou facilitar a vida deles, eu quero vê-los felizes a qualquer custo. Isso é muito ruim, porque a criança, ela precisa aprender a lidar com frustração, ela precisa aprender a conquistar, tudo isso que a gente sabe, mas que na prática às vezes fica mais difícil, né? Então eu quero poupar a criança de todos os problemas, de todas as crises, de tudo aquilo que possa ferir as crianças de alguma forma. Quero protegê-la para que ela nunca se magoe. Isso não existe, né? Em algum momento alguma coisa vai causar um traumazinho, em algum momento ela vai se ferir. Então, quando o pai quer fazer o filho feliz a qualquer custo, às vezes ele não dá limite, ele não disciplina, ele não corrige, não ensina, não mostra o caminho certo, admite às vezes muitas coisas que não deveriam admitir, né? E a criança, ela precisa se sentir segura. E a segurança da criança está totalmente ligada à autoridade dos pais. Então, às vezes a gente acha, não, o pai que estabelece limite, a criança vai se sentir limitada, vai se sentir mal, mas na verdade ela se sente aliviada, porque ela tem um pai que está dando direção. Então ela sente segurança. Meu pai está me levando onde eu devo ir. Então eu tô seguro. Agora, em contrapartida, a criança que o pai deixa ela fazer o que ela quiser, deixa ela escolher o que ela quiser,
não estabelece limite, não corrige, ela fica mais insegura, porque ela fica, será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Será que eu estou indo onde eu deveria ir? Então, acho que esse é um desafio de hoje, né? Os pais querendo fazer a criança feliz a qualquer custo. Agora, também, hoje nós temos também muita ideologia que confunde a mente dos pais, né? Sim. Muita informação sobre educação de filhos, Sim. muitas opiniões diferentes na internet, um bombardeio de informação. Acho porque que eu vejo que os pais, né? Desculpa te cortar, eles querem ganhar o filho na amizade. E muitas vezes para se sentirem mais próximos do filho, para que o filho seja, né, sinta-se mais próximo dos pais, mais amigos, eles acabam sendo muito permissivos. Né? Então, eu tenho percebido isso, dão a liberdade demais em troca da amizade do filho e perdem a autoridade dos pais. O ponto é a autoridade. Hoje a gente tem um discurso de que a gente não pode entrar numa disputa de poder com a criança. Então, é o que o mundo diz hoje, né? Não entre uma disputa de poder. Mas, ora, a Bíblia, ela diz que existe uma autoridade que foi delegada de Deus para nós. Então, eu não tenho que entrar em disputa mesmo, porque eu sei que Deus me deu uma autoridade e que eu tenho autoridade para exercer com o meu filho. Então, eu não vou entrar em disputa, porque eu já sei que quem manda sou eu. Agora, o mundo quer mostrar que isso é muito ruim. Que, na verdade, não. A criança tem que saber que ninguém manda nessa casa. Que todo mundo tem a mesma voz, que isso é ruim. Não tem como. As crianças não têm critério. Então, Deus, ele delega a autoridade para você, para que você possa ter autoridade na vida do seu filho para proteger o seu filho. Isso não é ruim para ele. Isso é bênção para ele, porque ele não pode decidir o que ele quer. Ele não pode decidir o que ele come, o que ele faz, porque ele é uma criança. Ele ainda não tem critérios. Então, o mundo às vezes traz essa ideia de que isso é muito ruim para a criança, porque ela deveria ser respeitada como qualquer outra pessoa. Mas que ele já tem as próprias inclinações. O menino que já gosta, ele gosta de botar a roupa de menina, toda essa questão para que não haja mais. A opinião dos pais não vale nada, né? Exato. A criança, ela não sabe nem o que ela vai comer, nem escolher o que come, que pode ser saudável, que não é, e você está deixando ela escolher tudo. Questões tão, né, mais complexas e que vai causar tanto impacto na vida delas, né? Então, com certeza, esse é um desafio também hoje. A questão da ideologia de gênero, assim, como que você enxerga, o papel dos pais com relação a esse direcionamento, o papel da palavra de Deus, né? Então, a gente precisa falar sobre isso com as crianças, mostrando para eles sobre o padrão de Deus. Então, eu sempre falo que não dá para esperar a criança ter 12 anos para você conversar sobre isso com ela, porque ela já vai ter recebido muitas setas e já vai estar muito confusa. Mas desde o momento que a criança nasce, o menino, você tem que desenvolver a masculinidade, a menina, você tem que ser intencional para desenvolver a sua feminilidade, né? Os meninos sempre precisam ter uma referência masculina, as meninas também uma referência feminina, uma boa referência também masculina, sabendo, aprendendo com os relacionamentos saudáveis, como a gente falou. Eles precisam saber desde a infância que Deus criou o homem e a mulher, que Deus criou o casamento, que esse é o padrão de Deus, é o que a Bíblia nos traz, né? O padrão da palavra. Que Deus, ele não erra, né? Quando Deus criou um homem, ele criou um homem. Quando Deus criou uma mulher, ele criou uma mulher. Então, é uma coisa que a gente tem que trazer o padrão da verdade daquilo que nós cremos para as crianças desde a infância. E aí, aquela coisa, quando você traz um alimento para a criança e ela se alimenta daquilo, e faz sentido para ela, depois, lá na frente, quando ela receber um alimento diferente daquilo, ela vai perceber, opa, mas não foi isso que eu aprendi, tem alguma coisa estranha nisso, né? Mas primeiro o seu coração tem que ter a verdade, ela tem que ter sido bem preparada quanto àquilo. E hoje, mais do que nunca, né? A gente tem que guardar os nossos filhos em relação a isso. No caso de pais ou de um dos pais serem novos convertidos e a criança ter tido toda uma educação errada desde o começo, já está agora, sei lá, um pré-adolescente, como reverter tudo isso, né? Sendo que tem um passado de um exemplo, às vezes de um pai, de uma mãe completamente desviado, né? Qual é o seu conselho? Então, eu sempre falo que quanto mais cedo, melhor, mas para Deus nunca é tarde demais, né? Então, acredito que primeiro você vai orar pelos seus filhos, porque independente da idade deles,
eles têm que ter uma experiência com Deus, de novo nascimento. Quando eu falo de novo nascimento, é que ele já nasceu na carne, agora tem que nascer no espírito, ele tem que receber Jesus, receber a natureza de Deus, ter uma nova vida. E eu acho que sempre você tem que trazer ele dentro daquilo que você está vivendo. Então agora eu me converti, eu tenho um filho lá de 12 anos, 13 anos, já cresceu em um ambiente totalmente errado, mas agora eu vou orar pelo meu filho, eu vou crer que eu e a minha casa vai servir o Senhor, eu vou crer que a promessa de Deus para mim se estende para minha família. Quando Deus salvou Noé, lá na arca, ele salvou toda a sua família junto com ele, né? Então a promessa foi para ele, para toda a sua família, mesmo que a Bíblia diga que quem era justo e bom era Noé, mas toda a sua família foi alcançada. Então agora eu vou me apropriar dessa palavra, vou trazer os meus filhos, vou passar para eles o que eu tenho recebido, vou crer que Deus vai alcançar o coração deles. E eu vou fazer um trabalho de discipulado com eles. Né? Olha, talvez até hoje mamãe não falou isso, mas a questão que nós cremos é essa, o que eu quero que vocês façam é isso. Eu acho que depende da idade da criança, né? Mas as crianças já ali na adolescência, na pré-adolescência, os juvenis, né, que a gente fala, 10, 11, 12 anos, você tem que trazer para perto, orar por boas amizades, bons relacionamentos, congregar. A criança, o pré-adolescente, o adolescente, ele precisa muito desse senso de pertencimento, né? Então ele tem que ter a sua turminha. Então você está se envolvendo na igreja, traga seu filho com você, procure pessoas. Mas tem uns que não vão, que já estão naquela idade de mandar assim, eu não vou, não quero, isso não é pra mim. Mas o adolescente que não tem ainda 18 anos ou não está vivendo na sua própria casa, ele deveria ir, a sua mãe deveria levá-lo mesmo assim, né? Mesmo que ele não queira. Porque... fazer um combinado, enquanto você mora aqui, exatamente. E faz que comece, né, uma vez por mês, pelo menos, olha, uma vez por mês eu quero que você esteja junto com a família. Mesmo que você não goste, porque a gente não faz só o que a gente gosta, né? Então a criança o adolescente tem que entender isso. Ele também não quer ir pra escola, mas ele não tem que querer, ele tá lá na escola. Então eu acho que é uma disciplina que você tem que trazer dentro da sua estrutura, da sua família, da vida dos seus filhos mesmo. Você já está na terceira gestação, né? Você planejou essa terceira gestação, tá? Foi assim, eu queria muito. Você tem um número específico? Você quer ter mais ainda? Não, acho que agora eu vou parar no terceiro. Mas eu tava muito feliz com o meu casalzinho. Aí eu comecei a ver aquelas famílias com 3 filhos e senti falta do bebezinho. Porque quando a Giovana tinha 3 anos, o Noah nasceu. Então quando a Giovana tava saindo da fase do bebezinho ali pra criança, o Noah nasceu, chegou um bebezinho. Agora, quando ele fez 3 anos, já sentia falta do bebezinho de novo. A cada 3 anos você sente falta de outro. Exato. Cuidado. O meu marido sempre falou, você tem que lembrar que eles crescem, né? Exatamente. Aí, quando ele fez 3 anos, eu comecei a ficar com vontade de novo e tudo. E aí, só que o Daniel falou, não, a gente não vai fazer tratamento para engravidar. Vamos orar e vamos estabelecer um período de tempo e se você engravidar, amém. Aí um mês que a gente... ele não, né? Mas um mês que eu desisti, falei, não, acho que agora tem muitas demandas, acho que surgiram outros compromissos, acho que agora, né, nossa vida tá muito embolada, esse mês não vai dar mais, acho que a gente vai ficar com 2 mesmo. Aí eu descobri que eu tava grávida. Então foi e não foi planejado. Eu queria muito, mas o mês que eu desisti, eu já tava grávida. Mês que veio. Então eu falo que foi de Deus, porque foi o último mês, assim. Eu acho que daquele mês, Deus falou, não, você vai ter mais esse mês. Mas a gente tá muito feliz, né? Que presente de Deus pra nós. As crianças estão muito felizes, muito. Ficou emocionada. Que bom, eles querem, né, muito. A companhia, assim, parece que alegra a casa. Não, eles estão muito felizes. Eu quero falar do livro, primeiramente do livro Criação Bíblia Compatível. O que você traz aqui? Como foi a tua inspiração? O que as pessoas podem encontrar? Então, eu achei tão lindo, olha aqui o projeto gráfico, gente, pela Editora Vida. Esse livro... Desde que eu comecei a falar sobre educação de filhos, eu sempre peguei a Bíblia como o nosso manual de fé e de prática para todas as áreas das nossas vidas, mas principalmente eu tomei a Bíblia para estudar sobre educação de filhos, para que eu pudesse instruir as mães agora nesse meu trabalho. Por quê? Porque hoje nós temos muitos conceitos, muitas ideologias. Sim. E eu percebi que os pais cristãos, eles estavam muito confusos, com tanto pitaco, tanta metodologia. Um que fala que tem que educar na vara, outro que é sem vara, outro que é... Um fala que pode elogiar, outro não pode elogiar. Umas coisas assim. E assim, eu comecei a ver que
a gente estava vivendo um período onde nunca os pais deixaram tanto de focar na Bíblia como agora. Então hoje os pais cristãos, eu digo, eles estão muito, muito distraídos, as mães estão muito distraídas com tanta informação que elas têm, porque antes elas não tinham tanta informação, mas muito distraído. E o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre o comportamento infantil, várias disciplinas, ideologias, e eu fui para a Bíblia. E eu comecei a ver que muitas coisas não batiam, muitas ideologias não batiam com aquilo que a Bíblia diz. E eu fui discorrendo sobre isso, e aí surgiu primeiro um curso, né, um curso Maternidade com Graça, um curso que eu tive primeiro. Que é como o curso? Curso online, né? O Maternidade com Graça. Hoje eu tenho Maternidade com Graça, Educação Sexual para o Seu Filho, o Programa Evangelizando Seu Filho, que é um programa para evangelizar crianças pequenas. Do que os pais vão fazendo com as crianças, né? Então, o curso Maternidade com Graça é um curso de educação de filhos à luz da Bíblia. Então, a gente fala sobre disciplina, sobre a instrução, sobre o que a Bíblia nos ensina para transmitir de valor, de legado, o que são valores que devem ser inegociáveis. Quais são os valores que eu acho que isso é tão importante de se falar? Eu falo que um dos valores que são inegociáveis dentro da casa é a honra. Honra, o respeito e a autoridade. Porque a honra, ela guarda o ambiente da nossa casa, né? E a Bíblia nos fala sobre a honra aos pais. Então, a honra, ela tem sido muito destruída. Quando a gente fala hoje sobre honra, as pessoas no mundo, elas acham que isso é algo, assim, muito antigo, que é opressor, que você não tem que honrar uma pessoa que a pessoa, ela que escolheu ser pai, ser mãe, você não tinha nada a ver com isso, por que você tem que honrar ela por isso? E o que seria essa honra, na prática? O que é honrar? É você respeitar ela pela sua autoridade. E se, no caso, que eu já vi filhos falando sobre isso, tipo, eu tive um pai, uma mãe, ou que eu sofri abuso, ou que é um bêbado que batia em mim, que me espancava. Como essa pessoa, esse filho, essa filha, vai honrar um pai e uma mãe nessas condições? Então, a honra, ela não significa que você vai fazer tudo que ele quer o tempo todo. No momento onde esse pai ou essa mãe, ela te dá uma direção que não caminha em linha com a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, ela é maior do que a autoridade delegada. Então, existem níveis e hierarquias de autoridade, né? Então, eu não preciso obedecer os meus pais se ele me passa uma instrução que não bate com a palavra de Deus. Mas isso não significa que eu vou desonrar os meus pais. Então, é muito difícil você honrar alguém que te feriu muito. Mas quando você, por exemplo, expõe, você fala mal, você está desonrando. Então, mesmo que tenha sido uma situação muito difícil que você enfrentou com o seu pai, com a sua mãe, a gente precisa orar para conseguir guardar a imagem, guardar a honra, porque a desonra é uma maldição. Então, é um desafio, claro que é. Quanto mais tóxico e difícil é esse relacionamento, mais difícil é você honrar, né? Você não precisaria nem conviver. Honrar é não também falar mal da pessoa. Você não desonrar, você não amaldiçoar, você não desonrar. Mas é claro que muitas vezes, para você conseguir honrar, você não vai poder se relacionar. Às vezes, quando você se relaciona, você vai desonrar muito mais, porque você vai ter muito mais conflito do que se você se afastasse, né? Então, às vezes, a pessoa acha, não, eu vou honrar, eu vou ficar com ela porque eu preciso honrar. Mas você fica, você só bate de frente, você só briga, você não consegue se relacionar. Então, era melhor que você se afastasse para guardar esse coração de honra, né? Então, a honra, mas dentro desse ambiente com as crianças, precisa ser ensinado o respeito, a autoridade dos pais, né? Essa autoridade delegada. Um valor que as crianças precisam aprender também é sobre o amor de Deus. Algo que as crianças têm que aprender, que elas são amadas por Deus, mesmo quando elas falham, mesmo quando elas erram. Então, lá no curso a gente vai falando sobre isso, né? Os princípios bíblicos da criação de filhos. A Bíblia traz inúmeros princípios. Então, o que aconteceu? Eu peguei a Bíblia e eu comecei a estudar o relacionamento de Deus com os seus filhos. E através da paternidade de Deus, os padrões da paternidade de Deus, eu fui aplicando na educação de filhos, entendeu? Que interessante. Então daí surgiu o curso. E depois aí o livro, por quê? No livro eu trago mesmo esses conceitos que têm sido jogados no mundo e a gente faz uma reflexão e uma análise bíblica em relação a elas, né? Então, como eu falei, eu tive uma experiência pessoal com Deus lendo a Bíblia. Então eu creio muito no poder da Bíblia. Eu acho que a Bíblia, ela nos
ela nos equipa, sabe, para toda boa obra, igual a Bíblia fala mesmo, né? Aliás, quando a Bíblia fala esse texto, que ela é inspirada por Deus e ela é útil para toda boa obra, ela está falando, o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, e ele fala da sua infância. Ele fala, olha, Timóteo, você recebeu lá na sua infância as Sagradas Escrituras, que fez você sábio para que você pudesse ser o homem que você é hoje. Então, permanece nessas palavras, porque aí diz, né? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para te corrigir, te instruir, para te levar a ser quem você precisa ser, né? Para que você seja preparado, apto para toda boa obra. Então, a Bíblia nos mostra como ela é poderosa para nos instruir em tudo, inclusive na educação de filhos. Inclusive, nesse lugar onde eu preciso tirar uma criança da inocência da infância para se tornar um homem maduro, que tem autoridade, que sabe como agir, o que fazer. Então, eu sempre acreditei que a Bíblia ela era poderosa para nos instruir em toda boa obra. Então, nesse livro, eu vou trazendo tudo que a Bíblia nos instrui sobre a educação de filhos, sobre o comportamento, sobre a maternidade. Depois, meu marido escreveu um capítulo para pais também, que eles pediram muito, de pai para pai, né? Um capítulo sobre isso também. Então, como viver essa maternidade bíblica? Como que eu vou lidar com todos esses conceitos que o mundo está trazendo para mim? Aí, ali eu faço uma análise daquilo que realmente é bíblico, aquilo que não é, e a gente vai discorrendo sobre isso, né? Sim, quais são os maiores erros do cristão? Algo que ele acha que isso está completamente certo, e se você que estudou a fundo vê que isso está completamente fora da Bíblia. Eu acho que quando você fala ali, por exemplo, da própria disciplina. As pessoas, elas têm muita tendência de relacionar disciplina com brutalidade, né? Truculência. E aí no livro eu trago vários textos no original, que foi traduzido pela palavra disciplina, mas a gente vai discorrendo os originais. Então, a disciplina é muito mais do que você... não significa truculência e brutalidade. Disciplina é treinamento, é ensino, é correção, né? Então, o primeiro capítulo ali, eu falo, o primeiro capítulo se chama Flecha Pronta Não Dá em Árvore. Porque a Bíblia fala que os nossos filhos são flechas, e às vezes os pais acham que a criança vai nascer também, meu Deus, atingindo o alvo. E não é assim. E você não, só pôr aqui, já tá você não pega na árvore a flecha pronta, você vai pegar o galho, você vai lapidar. Então, você precisa ir instruindo a criança, você tem que ir ensinando. E os pais, eles acham que é muito automático, que a criança ela vai nascer, às vezes, sabendo tudo. E você fala uma vez e pronto, acabou. Então, a Bíblia fala que você tem que inculcar na mente dela sobre a palavra de Deus. Inclusive, essa palavra original, eu coloquei isso no livro, a palavra inculcar no original, ela é afiar uma arma de corte. Então, é como se você estivesse afiando essa flecha. São vários movimentos. Para que ela atinja o alvo, exatamente. Não é um momento só, né? Você vai ali trabalhando com ela. Então, a disciplina é a instrução, é a correção, é o ensino, é você pegar na mão dela, mostrar o que ela tem que fazer, você conduzir ela para que ela possa atingir o alvo, você ter muita paciência, repetição, né? Então, a Bíblia diz que nós temos que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E depois ela não vai se desviar desse caminho. Então, quando a Bíblia fala de ensinar a criança, a palavra ensinar no original ali é treinar. Então, é um treino. Não é uma coisa tão simples, uma coisa que você fala uma vez só, né? Então, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criai-os no original é alimentar até se tornar maduro. Ou seja, eu alimento a criança naturalmente, desde o momento que ela nasce, mas eu também vou alimentando ela, o seu espírito, a sua alma, até que ela amadureça, né? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina no original aqui é paideia, ensino, você trazer a criança para que ela aprenda pequenas coisas. Então, o momento que você pega a escova de dente, ensina a criança a escovar os dentes, você está disciplinando, você está ensinando ela como tem que fazer, tomar banho, arrumando a cama, pequenas coisas, tudo isso é disciplina, né? Não só no momento que a criança erra. Outra coisa, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação, a palavra original, noutesia, que é você colocar na mente. Então, você vai explicando para ela o porquê das coisas. Também, quando a gente fala sobre obediência, não é só você falar porque sim, porque não e pronto, acabou.
a criança tem que entender o porquê ela está fazendo aquilo. Aquilo tem que fazer sentido para ela. Não, eu vou fazer assim porque assim é correto. Porque se eu fizer desse outro jeito, eu vou machucar o meu amiguinho, eu vou entristecer minha amiga. Por que eu devo fazer isso? Por que eu não devo fazer aquilo? Sim. Elas têm o direito de entender por que eu estou sendo ensinado a fazer diferente, né? Sim. E tudo isso faz com que a criança seja até mais colaborativa com você. Sim. Do que simplesmente você falar, não, faça porque eu estou mandando. Sim. É ruim. A gente deveria conduzir os nossos filhos para que eles quisessem desejar fazer o bem, sabe? Não, eu quero fazer isso porque isso é legal, porque isso vai abençoar meu amigo, porque isso vai alegrar meu pai, porque isso vai ser bom para mim. Não porque sim ou porque não, né? Sim. Então, são vários conceitos. Dá pra gente ficar... Eu vi que você colocou aqui sobre o veneno, os venenos aqui. Venenos da disciplina, né? Venenos contra a criação bíblica compatível. Quais são os principais? Olha, eu acho que o principal veneno é o humanismo, que hoje, assim, tá, assim, no auge, né? Que é você tirar Deus do centro e você colocar o homem. E tudo vai em torno dele. Em torno do homem, ou no caso aqui da criança, né? Então, eu não preciso mais de Deus. Eu posso educar meu filho só baseado naquilo que eu acredito, naquilo que eu posso fazer, na força do meu próprio braço. Que já entra no outro veneno, que é a justiça própria. Eu vou dar conta de educar meu filho. Eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso de Jesus, eu não preciso da sua palavra. Eu vou fazer essa criança ser uma criança boa. Aí nós entramos em outro ponto que a gente fala no livro. Eu vou ter uma criança moralmente boa, mas esse não é o meu alvo final. Eu não quero ter só uma criança moralmente boa, que saiba se comportar e cumprimentar as pessoas e seja um bom homem, uma boa mulher. Eu quero um homem de Deus. Eu quero que minha filha se torne uma mulher de Deus, que conheça Jesus, que seja salva e que viva uma vida para a glória de Deus. Não apenas moralmente boa. Né? Então, a justiça própria, ela coloca nos seus próprios ombros, né? Na sua própria força. Você acha que você vai dar conta de conduzir a criança para ela ser alguém na vida. Mas, na verdade, é o Espírito Santo que vai convencer ela do pecado, da justiça, do juízo, que vai mudar o seu coração, a natureza dela. Ela não vai ser só podada para que ela não faça as coisas erradas, mas o Espírito Santo muda o desejo interior dela, né? Ela não quer mais pecar porque agora o Espírito Santo está trabalhando no coração dela. Não porque ela está com medo de apanhar, ou porque ela está com medo de fazer outra coisa, de ser castigada. Outro veneno que eu falo aí é a gente tem que tomar cuidado com as recompensas. Recompensa pode ser algo muito bom, mas às vezes a recompensa vira o suborno, né? Então a criança, ela não sabe mais fazer nada se ela não ganhar um chocolatinho depois no final. Então ela não consegue ser gentil porque a gentileza ela vai ver a pessoa feliz e, puxa, aquele senso, aquela motivação interior, conseguir ajudar a vizinha a atravessar a rua, a vovozinha a carregar a sacola. Não, eu vou fazer isso porque minha mãe tá vendo e depois ela vai me dar um pirulito. Entendeu? Como atrapalha tudo? Às vezes a gente acha que a motivação externa, ela soma com a interna. Então, assim, vou ajudar meu filho a atravessar a rua, mas eu vou falar para ele que é legal, mas depois também eu vou dar um chocolate porque ele fez isso. Mas quando você entrega um chocolate para ele porque ele fez algo legal, anula aquela satisfação interior dele de, puxa, ajudei ela a atravessar a rua, ajudei a carregar a sacola. Tá dando para entender? Ele passa a não entender o verdadeiro propósito da ação ali, exato. Né? Então são esses veneninhos assim que a gente vai tratando. Sim. Então, o que é veneno? Veneno é o que você toma sem perceber, achando que tá arrasando, né? Sim. Então as mães acham que estão arrasando na estrelinha, né? Na motivação. E eu falo até pras mães, né? Às vezes a gente cria criança. Eu já caí, esse foi o veneno que eu mais caí, a recompensa, né? O suborno. Então, tudo era pra ir na casa da vovó. É o presente. É o presente. Vou te dar um presentinho depois. Exato. Mas se a criança com 15 anos, ela não tá nem aí se ela vai ganhar uma estrelinha, um bombom, um pirulito. Se você não tá junto, ela vai agir conforme ela quiser. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado pra plantar no coração dela o que realmente vai fazer sentido pra ela depois. A gente tem visto, Tati, assim, até pessoas da mídia, né, que são pessoas que servem a Deus, que são pastores ou são... né, cantores de louvor e tudo mais, que servem ao Senhor, que o pai e mãe servem a Deus e tem os seus filhos mais velhos hoje desviados, né? E aonde você vê que pode ter havido uma falha, sendo que está ali na palavra, ensina os teus filhos no caminho do Senhor e ele não se desviará. Aonde você acha que pode ter havido algo assim? Eu acho que é muito difícil para a gente falar, assim, apontar um erro, né?
Mas eu prefiro acreditar que essas pessoas, esses filhos, eles ainda vão ter alguma experiência com Deus que vai trazê-los de volta. Sim. Né? Porque, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a criança, ela cresceu debaixo de uma lei, debaixo de uma religiosidade, de uma tradição, né? De uma rotina cristã, mas ela não teve uma experiência com Deus, né? Mas assim, eu não sou Deus para dizer que foi isso ou foi aquilo, né? Mas eu acho que eu prefiro acreditar que se aquela criança de fato recebeu aquele alimento, de fato ela recebeu aquele ensino, ela vai ser alcançada em algum momento. Quando eu falei sobre o texto da Bíblia que diz ensina a criança no caminho que ela deve andar, a palavra ensina, treinamento, né? Treina a criança no caminho que ela deve andar. Quando a gente vê no original bíblico a palavra o caminho que ela deve andar, o andar é P, que significa boca. Então, treine a criança no caminho da sua boca. Ou seja, dê um alimento para ela desde a infância e vá apurando o paladar dela para que ela possa se alimentar daquilo que realmente é bom para ela. Então, é a criança que às vezes não gosta de algo, mas você vai treinando ela para ela gostar daquilo e ela vai pegando aquele gosto familiar e depois ela come. Ou às vezes até a criança, meu filho pequenininho, ele não comia doce, não gostava por nada de chocolate. Mas aprendeu de tantas vezes experimentando, ver a irmã comendo chocolatinho e tal, hoje ele gosta. E provavelmente ele vai crescer gostando de chocolate. Então, porque quando ele era pequeno, você foi introduzindo, ele foi acostumando, e agora aquele paladar é familiar. A gente tem a tendência de gostar das comidinhas da infância, né? Então, quando a Bíblia fala sobre esse texto, está falando, olha, traga na boca do seu filho um alimento que faça ele realmente aprender a se alimentar daquilo que é bom. Porque lá na frente ele vai ver, não, isso aqui não é um alimento bom para mim. Por isso que a Bíblia diz em Salmos, provai e vê que Deus é bom, que o Senhor é bom. Né? Você vai provar, literalmente, você vai provar e você vai ver que o Senhor é bom. Então, faça o seu filho provar, se alimentar do Senhor, provar e ver como o Senhor é bom. E quando ele crescer, quando ele se alimentar de qualquer coisa que seja diferente disso, ele vai ver que aquilo ali é uma comida estragada, que não tem um gostinho legal, que não faz sentido. Então, mas a gente sabe que na prática, às vezes a gente vê situações diferentes, né? Mas eu creio que as crianças que foram alimentadas desde a infância, receberam esse ensino, hoje são adolescentes, jovens, eu creio que elas serão alcançadas em algum momento. Existe uma promessa sobre elas. Amém. Você percebe uma necessidade de um palavreado infantil para um público infantil? Por exemplo, a criança que vai com os pais na igreja, é mais saudável, é mais proveitoso que as crianças fiquem com outras crianças recebendo aquele ensino mais infantilizado ou não? Isso tanto faz, vai do perfil de cada um. Eu acho que a gente pode preparar uma comida adequada para a criança, mas você não precisa infantilizar a palavra. Então, as crianças, elas precisam ser ensinadas de uma forma que comunique melhor para elas. Mas elas também precisam aprender qual é o padrão, né? Elas precisam aprender e assim, quando elas vão recebendo um ensino mais sólido, que elas vão aprendendo. É igual um livrinho de história. Às vezes um livrinho de história, você vai ler para a criança, ela não sabe aquelas palavrinhas ainda. Às vezes o livro traz palavras diferentes, palavras que ela ainda não usa. Mas esse que é o pulo do gato, é ela aprender, se expor àquele livro para que ela possa aprender. Então, qual que é a nossa realidade hoje, né? Eu como pastora de crianças. Nós preparamos um culto para as crianças todo domingo, é o Domingo Kids, onde a gente traz o ensino para elas com ilustrações que façam sentido para elas, com aplicações que façam sentido para elas, mas nada infantilizado, né? É só o Papai do Céu. Não, é Deus, é Jesus, né? A gente traz ali o Espírito Santo, a palavra, a gente conta as histórias, porque a Bíblia é a mesma. Não existe o Espírito Santo Júnior. Não existe a Bíblia infantil. Não tem. Você está ali trazendo o alimento, e é o mesmo alimento. Mas eu acho que a aplicação, a comunicação, às vezes pode ser um pouquinho ajustada, a aplicação, mas não no sentido de infantilizar a criança, né? Infantilizar a mensagem. Agora, por exemplo, um domingo no mês, o primeiro domingo do mês, sempre, dentro de todos os outros domingos, a gente mantém as crianças com os pais no culto dos adultos. Para que elas também aprendam a cultuar, que é o culto de ceia. Para que elas também tenham contato com aquela realidade. A gente acha importante ter esses dois, sabe?
não infantilizar tudo, porque na verdade hoje nós temos também, infelizmente, igrejas que tiram as crianças para que elas não atrapalhem os pais. Daí ficam às vezes brincando, desenhando, assistindo Superman, nada a ver, né? Assim, tá ali só assistindo para deixar os pais ali em paz, podendo assistir o culto sem nenhuma interrupção, sem nenhum atrapalho. Também perde o propósito. Sim, porque eu percebo até, eu falo isso por experiência própria, que eu vejo com o meu filho, ele já fez algumas, né, já esteve na parte kids, mas ele prefere ficar no adulto e ele tem aprendido tanto, eu percebo essa curiosidade de compreender palavras que ele não sabe. Ele chegou, mamãe, o que é misericórdia? O que é graça? E algo que fixou na cabeça de uma forma até que muito adulto não tem. Que muitas vezes a gente menospreza né, a inteligência da criança. Acha que ela só vai compreender se você falar com palavrinhas assim. E às vezes ela está com o cérebro ali muito mais limpo e mais aguçado para aprender do que nós, que já estamos... Com certeza. Né? Não, as crianças têm um potencial gigante de aprender vocabulário, novos conceitos, definições, elas são curiosas, né? Elas querem aprender. Então, eu acho que elas têm que ser expostas a esse tipo de ensino, com certeza. Assim, toda palavra ela é útil para elas. Você não precisa... A gente tem que ensinar de Gênesis a Apocalipse. É claro que tem algumas passagens que são mais difíceis, mais complicadas, e a gente vai trazendo o momento oportuno para ensinar cada coisa. Mas as crianças devem ser expostas a toda a palavra. Sim, você tem... conteúdos e vídeos que você indica ou que você poderia estar indicando para os pais que gostariam de mostrar algo mais assim para as crianças? Sim, a gente tem lá no YouTube, eu sempre estou dando dicas, no Instagram também, né, de alguns canais e tudo mais, mas hoje a gente tem um trabalho, nós somos aliançados com a Igreja Videira e com o Ministério Radicais Kids. Você conhece já ou não? Eu já veio aqui. O Ministério Radicais Kids, eles têm um conteúdo riquíssimo, assim, de cultos para as crianças. Tem o livro Amado Coração, que agora virou filme, faz tempo já, né? Faz acho que mais de um ano que virou filme, 2 anos, que estava na pandemia, quando lançou o livro. Então, eu gosto muito de indicar materiais que sejam bíblicos, né? Que sejam centrados na palavra, que coloquem Jesus no centro. Mas hoje nós temos vários conteúdos que são propícios e oportunos, assim, para ensinar as crianças, para que elas possam aprender essa palavra sólida. Sim. No dia a dia, Tati, como que você tem ensinado os teus filhos? Como que você consegue administrar a tua vida, o teu ministério, né? E como funciona a tua rotina? Eu falo que a gente tem que trabalhar 2 coisas. O dia a dia, você vai mostrar, apontar os seus filhos para Jesus em todas as oportunidades. Então, no meio do caminho ali, você vê alguma oportunidade, você fala de Jesus, você mostra a glória de Deus, você mostra a natureza para a criança, revelando a criação, o Criador. Mas você também precisa se disciplinar para ter uma rotina de ensino, de discipulado. Então, o que eu faço hoje, né? Nós colocamos e eu instruo as mães. A importância de você colocar dentro da rotina da criança um tempo onde ela vai aprender um versículo da Bíblia, ter um devocional. Claro que quanto menor a criança, mais rápido você precisa fazer isso. E se a criança ela é menorzinha, bebezinha ainda, você pode declarar a Bíblia para ela, né? Então, até tem os cards ali que são declarações bíblicas para o bebê ainda quando está sendo gerado no ventre. Então, assim, mas é importante você colocar dentro da rotina. Como assim? Então, hoje, na parte da manhã, geralmente eu estou com as crianças. Sempre depois do café da manhã, nós vamos fazer leitura bíblica e o nosso devocional. Então, quando eu não estou com elas cobram os avós, por exemplo. Porque todo dia ela faz isso. Daí você pega uma Bíblia infantil, alguma coisinha mais infantil, mais resumida? Eu gosto de usar a Bíblia escrita. Porque a Bíblia escrita a criança vai aprender que realmente naquela Bíblia existe algo de valor para ela. Você pode ter Bíblias infantis, ilustradas? Pode, mas sempre com a Bíblia escrita junto. Você segue um plano, assim, manual? Eu tenho material, um e-book com 52 devocionais, que eu já segui para as crianças. Hoje eu estou lendo outra Bíblia. Tem que fazer o papel também. Tem que fazer. Livro, não, o pessoal da Editora Vida está no meu pé. Ah, gente, eu já queria agora um para mim, porque eu gosto de papel. Eu gosto de papel. Eles estão no meu pé para a gente fazer esse material físico, né? Porque a gente tem esses 52 devocionais que a gente
gente vai trabalhando uma vez por semana com uma atividade junto também com as crianças, né? Mas hoje o que eu tenho feito, hoje nós estamos lendo o Velho Testamento, então a gente vai lendo algumas passagens, aí as crianças, a Giovana já sabe ler, ela lê às vezes um versículo, 2, grifa, e o Noah grifa sem saber ler. Eu dou para ele uma canetinha, mas só para ele entender que tá ali aquela história, né? Sim. E a gente faz algo bem rapidinho ali, mas às vezes eles pedem para ler mais uma vez, outras vezes eles já estão mais cansados, mas eu falo para os pais adaptar isso dentro da rotina de uma forma com que realmente a criança sinta falta. Porque se passar um dia e ela não fizer aquilo, ela vai falar, parece que tá faltando alguma coisa, né? Porque todo dia eu tomo café da manhã e eu tenho devocional, então hoje eu não tive devocional. Aquilo vai fazer parte da rotina dela de forma com que hábito, lá na frente se tornou um hábito. Então, mesmo que você não peça mais, ela já aprendeu a fazer. Igual escovar os dentes, né? Ela não vai dormir sem escovar os dentes, não deveria. Então, eu também não vou dormir sem ter meu tempo de devocional. Então, é importante colocar dentro da rotina, mesmo que não seja exatamente naquele horário, mas vamos supor, um dia você faz sempre depois do café da manhã. O que eu falo para os pais é você cuidar para não ser um momento onde a criança está com muito sono, né? Porque atrapalha, ela não quer nada, ela só quer dormir. Ou ela está com fome antes do almoço, às vezes ela não está prestando atenção, porque ela tem que almoçar. Só que, além disso, também durante o dia, você vai trazendo, introduzindo no cotidiano. No dia a dia. Inclusive, eu ensinei esses dias as mães lá no Instagram 5 versículos para você incluir na vida do seu filho durante o dia a dia, né? Então, quando ela acorda, hoje é o dia que o Senhor fez para mim, né? Vou me alegrar e regozijar nele. É um texto da Bíblia. Na hora de almoçar, quer bebais, quer comais, fazei tudo para a glória de Deus, né? Na hora de tomar banho, eu sou o templo do Espírito Santo. Indo para a escola, é Deus quem dá a sabedoria aos sábios e faz dos inteligentes, dá inteligência aos inteligentes, o texto de Daniel. Na hora de dormir, né? Em paz me deito e logo eu vou adormecer, né? Porque o Senhor me faz dormir em segurança. Então, vai trazendo esses versículos ao longo do dia também, né? Isso é muito importante. Nossa, que lindo. Olha aqui, eu quero mostrar esse aqui também. Esse aqui, me conta como que veio essa ideia, porque veio, olha aqui, gente, são os cards, minha gestação, e foi uma surpresa, porque ela preparou tudo isso, ela não estava grávida. Eu achei que eu nem ia estar mais. Gente, e uma ideia tão bacana, porque fora do Brasil a gente vê muito de cards, assim, aqui no Brasil não tem essa Então, eu uma vez cultura. Eu vi fora do Brasil uns cards com algumas frases motivacionais para mães, assim, né? Sim, eu mesmo tenho muitos desses, então, eu vi uma vez e eu falei, puxa, seria legal se a gente tivesse alguma coisa assim. Aí minha irmã estava grávida e eu pensei, falei, eu acho que era legal se a gente fizesse algumas declarações bíblicas e tal. E aí um dia surgiu, na verdade, o meu primeiro conteúdo que eu fiz para crianças foi um livrinho que eu fiz para minha amiga com declarações bíblicas para eu presentear ela no chá de bebê da filha dela. Então, ela estava grávida a Jana estava grávida da Clarissa, e na ultrassom tinha aparecido um monte de dificuldades e situações difíceis, e a gente tinha o chá de bebê dela. E os médicos falavam que não sabiam o que era, as medidas estavam todas erradas, e talvez era incompatível com a vida, e aquela tensão, e tinha o chá de bebê. Eu falei, o que eu vou falar desse chá de bebê, né? Ela era uma ovelha minha, lá da igreja, mas muito minha amiga também. E eu falei, eu vou falar sobre aquilo que Deus fala a respeito das nossas próprias vidas, né? Eu vou declarar a palavra de Deus ao seu coração e à vida desse bebê. E eu escrevi 7 declarações bíblicas para Clarissa e fiz um livrinho e entreguei para ela. Só ficou tão legal que eu fiz um e-book e disponibilizei. Mas assim, tava bem no comecinho, sei lá, tinha 1.000 seguidores. Você fez a declaração e uma explicação sobre isso? Fiz uma declaração. Então, eu colocava o texto bíblico e fazia uma declaração sobre o bebê. Daí eu elaborei um pouquinho mais e disponibilizei na internet. Então, o primeiro material que eu produzi relacionado a esse universo da maternidade foi para bebês, né? Foi para Clarissa quando ela estava sendo gerada. Depois ela nasceu ela tem osteogênese imperfeita, que é aquela síndrome de ossos de vidro, mas ela é um milagre, assim, ela é uma bênção, né? E ela, nossa, cada dia, assim, a gente tem visto o milagre de Deus na vida dela. E surgiu aí. Então, eu sempre tive vontade de criar um material físico que também falasse com as gestantes, porque foi o primeiro gatilho que eu tive em relação à educação de filhos. Aí eu falei, vou escrever uma declaração por semana da gestação, em média temos 40 semanas, vou escrever 40 declarações bíblicas, quando virar a semana a mamãe pode ir lá e declarar
para que a criança já seja abençoada desde o ventre. Para que haja uma repetição também, né, daquela declaração no dia a dia daquela semana. Isso. E assim, você já tinha o hábito de fazer isso desde a primeira gestação? Sempre declarei, sempre. Eu escrevia versículos bíblicos, declarava sobre a vida da Giovana, do Noah. E eu tinha esse desejo faz tempo. Aí a minha irmã estava grávida, eu me inspirei um pouco mais, escrevi lá no computador e convidei uma gestante para entrar no projeto comigo. Eu falei, era legal ter alguma gravidinha para fazer mais sentido. E convidei a Fabiola Mello, que estava grávida do Efraim, um milagre também de Deus. Amém. E quando ela entrou no projeto, um pouquinho depois eu descobri que eu estava grávida. Mas daí o projeto já estava pronto e foi uma bênção, porque daí as declarações estavam escritas. A primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que eu estava grávida foi abrir meu computador e declarar sobre a Lisa, que eu nem sabia, né, se era menina ou menina. As primeiras declarações ali, as 5 primeiras. Foi bem precioso. Eu tenho usado hoje com o meu próprio bebê, né? E eu vi que você colocou aqui, você fala da formação, né, dos órgãos. Você fez especificamente cuidando sabendo, naquela semana que isso começa tal órgão. No começo eu tentei adaptar alguma coisinha, né? Mas ao longo ele ficou um pouco aleatório, assim. Mas eu tentei, alguns versículos caem na semana que a visão está sendo formada, o pulmãozinho. Olha aqui, gente, vou ler um para vocês verem. Como que tá bacana. Tem a declaração, você está sendo gerado para adorar o Criador. E embaixo vem o salmo específico que inspirou essa declaração. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Olha aqui. Quanta inspiração, né? Porque a criança realmente, desde a sua formação, ela já está recebendo os nossos estímulos, a nossa voz, tudo aquilo que nós passamos, os nossos sentimentos, tudo está sendo compartilhado com ela. Isso faz tanta diferença. Faz. E eu acho que você abençoa a criança, porque tudo que Deus faz, Ele faz pela sua palavra, unida ao seu espírito. Então você está declarando, não é um pensamento positivo que a gente está falando, é a palavra de Deus sendo liberada, viva e eficaz. Então você está criando algo, a Bíblia diz que Deus cria os frutos dos nossos lábios, você está declarando a palavra sobre o seu filho, mas ao mesmo tempo eu tenho achado muito precioso porque Deus vai estar trabalhando também na nossa mente, como grávidas, né, como gestantes, que a gente passa por tanta insegurança. Mas aí você vai lá e você se lembra que existe uma palavra de bênção sobre o seu filho, que Deus está cuidando de cada detalhe, que antes dele ser desejado por você, ele já foi desejado pelo Senhor. Então, acho que é duplo. Isso modifica até, às vezes, até a insegurança da própria mãe, os pensamentos, às vezes se torna mais leve a própria maternidade. Ela não só está declarando para a criança, mas para o mundo espiritual, exato. essas bênçãos. O que as mães têm mais testemunhado para mim tem sido isso. Para mim tem sido bom. Eu me lembrar de todas as promessas que Deus tem para o meu filho. Isso, exatamente. Tem sido mais tranquilo, mais leve. Lindo. Até para quem ainda não está gestante, para declarar no mundo espiritual algo que as tentantes, que isso gera também traz mais esperança para aquelas que às vezes já tentaram e perderam e desejam novamente. E para quem tem filhos também, tem muita mamãe comprando para abençoar as crianças que já nasceram. Que lindo, que lindo. O que você ainda sonha realizar no seu ministério e na sua vida pessoal ainda, Tati? Então, eu tenho um projeto bem no forno, assim, que está muito no nosso coração, né? Vou contar em primeira mão. Mas é o desejo da gente ter um livro infantil que está no forno, né? Para abençoar as crianças. E eu realmente acredito que a criança, ela entender que ela é amada de Deus, é algo que faz muita diferença. Então, ela não vai conseguir acertar o tempo todo, ela não vai conseguir fazer o que tem que fazer o tempo todo, assim como nós não conseguimos fazer o que a gente tem que fazer o tempo todo. A gente falha, mas a minha segurança está em saber que eu sou amado mesmo quando eu falho. Eu acho que isso que traz segurança para as crianças. Porque se a criança acha que ela só é amada no dia que ela é boazinha, ela tem um problema ao longo da sua vida. Porque ela vai falhar, e quando ela falhar, ela acha então que Deus está distante. Então é algo que a gente tem que comunicar muito bem com as crianças. Então, eu sempre eu oro assim, para que Deus me dê projetos para que a criança entenda o tanto que ela é amada, o tanto que ela é cuidada, o tanto que Deus olha por ela e ela é aceita mesmo quando ela falha, mesmo quando ela erra, né?
Então, acho que esse livro infantil é uma coisa que eu desejo muito, assim, eu sonho muito, e que vai estar ficando lindo, assim, em breve o pessoal vai ver, vai poder conferir. Mas eu tenho muitos outros sonhos, né? A gente tem o desejo de plantar mais igrejas. Hoje nós temos em 8 cidades a Igreja Renovo, né? Que é a igreja que nós pastoreamos. Eu tenho um sonho de ter uma escola. Quais cidades vocês estão? Nós estamos, Daniel, me ajuda agora, nós plantamos a igreja em Ponta Grossa. Foi a primeira? A primeira, hoje, o ano passado, eu e meu marido pessoalmente plantamos em Curitiba. E agora a gente enviou um casal de pastor para lá. Então eu falo que a gente começou pelos confins da terra. Agora a gente foi para Jerusalém. Então tem Curitiba, Ponta Grossa, que é pertinho de Curitiba. Tem em Palmeira, que é lá perto também. Reserva, Carambeí, nós estamos plantando uma igreja. Castro, Imbituva, Prudentópolis e Ortigueira. É a cidade do interior ali do Paraná. Mas nós temos uma palavra de Deus que nós vamos ter mais, né? Amém. E eu tenho um desejo no meu coração de potencializar esse trabalho com crianças, ter uma escola cristã também, que é algo que faz tanta falta, né? Existem poucas, né, hoje em dia. E escolas que de fato sejam confessionais por princípios, que levem as crianças a aprenderem com essa cosmovisão cristã, né? Olhando a Bíblia, tomando a Bíblia como um livro poderoso para nos ensinar, nos instruir, também histórico, né? Com tantos princípios especiais. Então tem muitos sonhos aí que Deus tem colocado no meu coração. Que lindo. Que você prospere em tudo. Amém. Em tudo aquilo que você tem planejado. Amém. Que muitos mais sonhos ainda sejam plantados aí no seu coração, pelo próprio Deus. Amém. E a gente vê, né, todos os frutos, tudo sendo gerado para a glória dele. Você com tanta graça, com tanta sabedoria, com um toque especial mesmo do Senhor para falar sobre isso, com tanta leveza, é tão gostoso te ouvir. Que bom. E que você, né, que o Senhor multiplique as oportunidades para você, para que você consiga administrar, né, todos os seus filhinhos e ainda consiga continuar abençoando mais e mais vidas. Amém, que bênção. É um privilégio para mim pastorear crianças, porque eu sei que as crianças têm um lugar especial no coração de Deus. Hoje estão sendo tão atacadas, né? E aí é mais um sinal de que existe um mover também de Deus preparado para elas. É um privilégio poder estar ali com elas também. Eu queria pedir para você uma oração final para as mães que estão nos assistindo e que desejam também ter essa sabedoria, crescer, né, na presença de Deus. Amém. Vamos orar. Amém. Eu creio que existe uma unção para tudo aquilo que a gente precisa. Então, o Senhor nos unge para. Então, eu creio que existe uma unção de Deus para nós educarmos os nossos filhos. Eu sempre falo sobre isso. Eu falo no livro também. A primeira menção de alguém na Bíblia sendo ungido não foi um pastor, um grande pregador, um sacerdote, um profeta, mas foi um artesão que foi ungido para lapidar utensílios no tabernáculo. E eu sempre falo, se tem unção para um artesão, tem unção para eu lapidar o coração do meu filho também. Então eu creio nessa capacitação do alto, sabedoria, discernimento, para que a gente tenha essa direção para educar os nossos filhos. Vamos orar então. Amém. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos instrui para toda boa obra. Nós queremos te agradecer pelo Espírito Santo que nos conduz, que nos dá direção, sabedoria, discernimento. E eu quero orar por essa mãe que tem nos acompanhado, por esse pai, que o Senhor conceda graça sobre ele, que o Senhor conceda favor a essa família, a esses pais, favor do Senhor sobre eles, para que eles possam conduzir os seus filhos no caminho em que eles devem andar, para que eles saibam educá-los com graça, com sabedoria, que eles possam discernir entre o bem e o mal, que as crianças sejam guardadas pelo Senhor. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre essa casa, sobre essa família. Nós cremos, Deus, que na sua casa haverá luz, mesmo em um mundo cheio de trevas. Nós cremos que na casa dos filhos do Senhor ali há luz. E nós abençoamos essa família, essa casa com sabedoria, com luz, com unção, com autoridade, com o renovo do Senhor sobre eles. Que o Senhor venha trazer esse renovo ao coração dessa mãe que está cansada, que ela possa ser reativada pelo Senhor em relação ao seu propósito, que o Senhor renove o seu coração a cada dia. Senhor, abençoa essa família, essa mãe, esse pai, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Obrigada, Obrigada. Um privilégio imenso estar aqui com vocês, viu? É um privilégio meu, uma alegria te receber, levar para tantas pessoas, Amém. né, o conhecimento do seu ministério. Amém. Que o Senhor multiplica tudo aquilo que você tem feito, Amém. todas essas sementes que você tem plantado. Amém. Que um dia, quando você estiver lá na presença dele, você reconheça que foi através da sua vida, suas mãos, que tantos frutos, né, hoje são multiplicados aqui também. Amém. Obrigada. Eu que agradeço, que Deus abençoe muito, né, cada família, cada mãe. Eu quero desafiar todos a sempre crer, ousar crer que a Bíblia ela é poderosa para nos instruir. Ela tem tudo aquilo que a gente precisa. Amém, amém. Muito obrigada, meus queridos, vocês que nos acompanharam até aqui, que vocês coloquem em prática tudo aquilo que vocês ouviram, que aprenderam, que receberam com tanta graciosidade, com tanto amor, que vocês se lembrem que a palavra de Deus ela é poderosa realmente para nos direcionar em tudo aquilo que nós precisamos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, como mulheres, como pais, mães, até como filhos, né? Porque também somos filhos crescidinhos, mas também devemos honrar os nossos pais, devemos com sabedoria, né, acolhê-los também na sua velhice, que você tenha a sabedoria do alto para te guiar. Que você jamais se esqueça que a palavra de Deus ela é poderosa, que o nome de Jesus, entregar a vida a Ele, compreender que Ele é suficiente e único Salvador que pode nos fazer a chegar a Deus. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, que você tome essa decisão tão urgente, tão necessária, não para que Deus seja glorificado, mas que para que você tenha direcionamento do Espírito Santo, para que você tenha salvação e Deus será glorificado através da sua vida. Ele não é um Deus que é egoísta, que Ele quer a glória somente para Ele, mas Ele compreende que quando o glorificamos, nós somos abençoados, porque nós estaremos no caminho certo, um caminho que muitas vezes faz com que nós tenhamos que deixar muitas coisas de lado, mas coisas que são superficiais, coisas que estão nos desviando, que estão nos afastando da promessa, do caminho certo. Então, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas é uma porta que cura, que salva, que restaura e que te traz a verdadeira liberdade. A liberdade de poder recusar tudo aquilo que te faz mal. A liberdade de poder deixar de lado tudo aquilo que te faz pecar e te afastar da presença de Deus. Que você tenha essa certeza nesse dia de hoje, a confiança de que o nosso Pai, o nosso Criador, o dono de toda a terra, aquele que sabe como tudo pode funcionar melhor, que Ele possa te guiar nesse dia e em todos os outros que virão. Que você saia daqui mais confiante, mais desejoso, mais sedento de buscar a palavra de Deus. Tudo aquilo que você aprendeu aqui, leve adiante também, leve para que outras mães, outros pais, outras famílias possam conhecer do testemunho da Tati, possam também serem abençoados pelo ministério dela, aqui pelo podcast também. Lembre de compartilhar, deixar a sua curtida aqui, porque isso faz tanta importância, faz tanta diferença aqui para o YouTube, para que o vídeo possa alcançar mais e mais vidas e mais pessoas sejam salvas. Que você faça parte também do plano de Deus de salvação. Que você receba tudo isso com o coração aberto, que o Espírito Santo de Deus testifique tudo aquilo que nós estamos aqui falando e que com certeza vai abençoar a sua vida, vai trazer mais luz para os teus caminhos. Um beijo no coração de vocês, que vocês possam ter um dia, uma vida de paz, de força, de ânimo e que vocês vivam tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Até o próximo Mais Forte Podcast da semana que vem. Eu te espero aqui. Tchau, fiquem com Deus. Diretamente de Jerusalém,
eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com o Hebron Turismo.